Salve sobreviventes! Aqui quem fala é o Tupã, mais um sobrevivente. E no vídeo de hoje, temos o episódio 36 de Jujutsu Kaisen. E sem mais enrolo, o episódio retorna com o Nanami refletindo sobre a vida. Ele comenta como nunca foi o tipo de pessoa que se irrita com os próprios fracassos. Isso me fez pensar e ver que me irrito um pouco quando fracasso. Enfim, o Nanami vê isso como, de certa forma, uma perda de tempo. No lugar de ficar irritado, ele só segue a vida. Porém, ele fica bem irritado quando vê o Ijishi com meia perna na cova. Inclusive, fiquei confuso. Ele vê isso como uma falha própria ou não? E outra, esse prédio no fundo, não é o escritório que o Nanami trabalhava. Acho que é, né? Bom, tinha esquecido que é nesse episódio que a Mei Mei se torna uma modelo que anda sensualizando antes de cometer um crime. Eu acho meio fora do lugar, mas os cara quer vender almofada com a Mei Mei de estampa no Japão imundo. Dito isso, não sei de quem foi a ideia, mas do nada, a Mei Mei lê as informações no canto da tela, Metrocentral e lalalala. Bem, voltando, do nada a Mei Mei se torna uma maluca e explica um pouco da sua história como feiticeira. Ela conta que o seu feitiço de manipulação de corvos é um feitiço bem fraco. Então, numa tentativa de negar o seu destino, ela abandonou o seu feitiço e passou a treinar a manipulação de energia e treinar o próprio corpo. Isso deu frutos e graças a isso, ela nem precisou usar o seu feitiço para vencer o vagabundo de touca. Porém, Mei Mei notou que o seu corpo não poderia ser mais fortalecido, ela atingiu o limite que sua manipulação de energia e corpo poderiam ser aprimorados. Então, ela decidiu voltar e estudar o seu feitiço, graças a isso, ela alcançou a sua atual posição como uma feiticeira de primeiro nível. E digo mais, a Mei Mei poderia até ir além disso, mas, os pactos são só uma ferramenta de roteiro. Os pactos autoimpostos poderiam ser melhor trabalhados. Bom, enquanto a Mei Mei passa o xamã figurante, Itadori destrói o prego que mantém a cortina em pé. No entanto, ele percebe que só uma caiu e foi a que impede a entrada de xamãs. A dupla estava pensando que cada prego pertencia a uma cortina, mas o Megumi chegou à conclusão que 2 pregos eram falsos. Enquanto isso, o velho esquisito está colocando os ovos para jogo. Vendo o tamanho do ovo, o Megumi desiste de acordar o velho e decide ir até o Inu, porém, ele toma um susto ao perceber que o Inu estava caindo. Então, Megumi usa o Noe para amortecer a queda e o Itadori consegue pegar o maluco no ar. E enquanto a dupla descobre que o Inu está com as 2 pernas na cova. Voltamos para o topo do prédio onde o neto delinquente observava a cortina cair. No entanto, ele claramente não está bem, falando com dificuldade, quase sem força. Já a velha, nem percebe que o neto está tendo um piripaque. O que ela deve amar esse neto é uma loucura. Mas enfim, a velha ignora a situação do neto e comenta que ele deve descer e aproveitar a noite. Sem o Gojo Satoru, ele pode matar quem quiser. Porém, a velha finalmente percebe que algo errado não está certo. Ouvir o neto falando como se alguém estivesse o sufocando não foi estranho, estranho mesmo foi ele não responder ela. Uma família saudável é outro nível, né? Bem, do nada o neto se vira irritado com ela, quem essa velha é pra tá me dando ordens? Claramente o neto de saco cheio. Eu sei que a velha tomou um susto, rapidinho aprendeu a andar por conta própria e tentou ficar o mais longe possível. Ela ficou confusa porque já entendeu o que aconteceu, porém, não deveria ter acontecido. E antes de explicar isso, é interessante voltar no episódio 34. A cena que o corpo reage e tenta sufocar o falso Geto. Essa cena existe para justificar essa anomalia. Como a velha explica, quando faz uma invocação, ela nunca traz a informação da alma, já que se a alma invocada for poderosa demais, as chances dela ser possuída é gigante. Então, para impedir isso, ela só traz informações do corpo. Mas, como vimos com o falso Geto, o corpo é capaz de guardar informações da alma, de alguma forma, o corpo pode se conectar e talvez, até guardar resquícios da alma. E isso é um feiticeiro poderoso. Agora se falamos do Toji, o buraco é bem mais embaixo. Já que o Toji possui um corpo muito acima da média. Nesse caso, a ligação entre corpo e alma deve ser muito mais poderoso e assim sendo, as informações guardadas devem superar em muito um Geto da vida. Nesse caso, invocar o corpo do Toji é o mesmo que invocar a alma. Bem, explicada a situação, o Toji decide ser um bom neto e cumprir o pedido da velha, o problema é que ela também é uma feiticeira. Bem, enquanto a velha sente o sabor de um mundo sem o Satoru Gojo, vamos até a Maki, Nobara e Nita, o trio discute a situação do Ijishi, já que o camarada foi atacado enquanto se comunicava com a Nita. Maki, que apesar de não ser a mais forte, é ela que está sendo a líder desse grupo, já que o atual líder da família Zenin não sabe a merda que está pisando. Sendo assim, Maki manda Nobara e Nita procurar o Ijishi. Dentro da cortina os celulares não funcionam e a Nobara não possui a força necessária para ser útil nessa batalha. Dessa forma, Maki retira as mais fracas da equação Shibuya. Então voltamos para o trio do Megumi que avalia a situação do Inu e ela não é nada bonita. E assim, o Itadori acabou sendo salvo.
Ele queria subir e vingar o Inu, mas o Megumi o fez seguir o plano. Nessa situação, o Megumi decidiu levar o Inu para fora da cortina e encontrar algum médico enquanto o Itadori segue sozinho na direção da estação de Shibuya. E assim, era muito claro, claro como o dia, que esse plano nunca daria certo. A maioria dos xamãs envolvidos nisso são tudo do nível 2 para baixo. O Inu que aparentemente possuía uma força de nível 1 já rodou. Beleza que o inimigo foi alguém anormal, mas, todos os espíritos nessa batalha são de nível especial e quase todos possuem domínios. Enquanto isso, o usuário de domínio do lado dos heróis é o Megumi, que mal aprendeu a usar o dele. Entende? Não existe um mundo onde esse resgate iria acontecer, tudo que os espera é um fracasso esmagador. Enfim, voltando para a treta, vemos Nobara liderando o caminho até que ela para ao notar a presença de um meliante. Inclusive, a dublagem do loirinho ficou muito boa. Dito isso, o cenário muda e vemos o Nanami carregando o Ijishi. Uma cena que, com sinceridade, é uma loucura. O cara, no lugar de levar o Ijishi para um médico, ele decide andar por aí com o ferido. Ele faz questão de passar nos vários lugares nos quais os assistentes estavam só para ver que todo mundo está morto. O problema é, e se tivessem vivos, o que ele iria fazer? Colocar todo mundo nas costas? Certamente que não. Bom, voltando para Nobara e Nita, a dupla decide se separar. Nita corre para o interior de um prédio enquanto a Nobara avança para enfrentar o loirinho. Assim que a luta começa, o loirinho faz uma loucura, ela joga sua espada na Nobara que facilmente a derruba. Depois a Nobara tenta acertar o loirinho de longe e de perto, mas o cara desvia muito facilmente e isso é um péssimo sinal. Para piorar, a espada pode se mover sozinha. Enquanto a Nobara acha que está controlando a batalha, a espada está perseguindo a Nita que não percebe e tem os tornozelos cortados. Para piorar, o loirinho possui uma conexão com a espada, então ele sabe exatamente onde ela está e o que está fazendo. Então ele só ignora a Nobara e corre na direção da Nita. E nessa situação, já vemos um pouco do que será esse arco de Shibuya. A Nobara, no lugar de ameaçar o cara com pregos ou então disparar pregos no cara, ela só corre atrás dele. E isso deixa a Nita muito feliz, depois de tomar um chute no meio da barriga. Já a Nobara, ela insiste em usar o martelo e quase é cortada pela espada do cara. Ela desvia de um corte e usa finalmente os seus pregos, mas infelizmente, o cara desvia 4 pregos com um único balanço de sua espada. Porém, a Nobara usa o grampo e explode os 4 pregos, presos no teto e derruba parte do teto em cima do loirinho. Por uma sorte absurda, o teto não colapsa por completo, e por algum motivo, o loirinho também estava longe da Nita. Então o prédio fica em pé e a Nita fica viva. Porém, a vitória não veio e de alguma forma, o loirinho saiu com vida. A Nobara não acha estranho o cara sorrir enquanto está sendo soterrado, então vai ver como a Nita está e tome, ela recebe um soco da espada inimiga. O que é lindo, numa batalha de vida ou morte, normalmente, você evita usar as partes mortais da sua arma mesmo. De qualquer forma, o soco no queixo derruba a Nobara e o loirinho babaca aproveita. A Nobara, sem força nenhuma, tenta atrair a atenção do loirinho para que ele não machuque a Nita. Mas isso não dá certo e outra, perceba que a marca embaixo dos olhos do loirinho mudou, uma delas sumiu. Bom, enquanto o loirinho se diverte, sua alegria é interrompida com a chegada dele, o Nanami Shippuden. O maluco encarnou o vilão de filme de terror e simplesmente decidiu andar pra tudo. Sendo assim, ele se aproxima do loirinho andando e o loirinho, bom, ele não é inteligente. Então tenta ameaçar o Nanami com a Nita, porém a Nita se arrastou até uma escada rolante e ganhou o mundo. Nessa o loirinho dormiu também e esqueceu a Nobara, mas de qualquer forma, era tarde demais pra ele, já que o Nanami é mais rápido andando. Nanami chega e já pergunta, tu fecha com quem? E o loirinho não dá atenção, ele tenta atacar. Um corte e um chute, foi só no chute que ele percebeu, deu ruim. Até porque, o Nanami amarrou a gravata no punho, ou seja, ele está em hora extra. Mas bem, o loirinho decidiu responder, mas a resposta foi errada, de presente, ele ganhou um soco no meio da cara. O maluco quicou como uma bola e parou num mostruário de vidro. O maluco quicou como uma bola, mas ele só perdeu uma marca no rosto. Na sequência, Nanami pegou o loirinho pelo cabelo e inspirou uma porrada de fanfiqueiros pelo mundo, achando pouco, e como o loirinho segue dizendo que não sabe onde os aliados estão, o Nanami tentou pregar ele na parede. No final, como o loirinho não tinha respostas, o Nanami decidiu o executar, mas não antes de confirmar se os assistentes mortos eram culpa dele. E bom, numa situação dessas, nem que ele negasse, o Nanami estava no modo justiça brasileira julgando o pobre, onde você é culpado, mesmo quando não é. Bom, saímos do Nanami e vamos até a Mei Mei que tem o seu caminho barrado pelo falso Geto. Ela chega a desconfiar da situação, mas entende que o Satoru não precisa conspirar com ninguém e conclui que o Geto na sua frente é falso. Porém, o falso utiliza a manipulação de maldições e traz uma maldição de nível especial. A divindade da varíola, e isso deixou a Mei Mei confusa. Mas, ela não tem tempo para pensar. O Geto avisa que vai enfrentá-la se ela puder vencer esse espírito e vai embora.
Já o espírito inicia o seu ataque, primeiro expande o seu domínio e antes que a Mei Mei possa entender o que está acontecendo, ela é lacrada em um caixão de madeira. O espírito segue alinhando o punho direito sobre a palma esquerda e de repente, uma pedra gigante caiu sobre o caixão. Assim que isso acontece, o espírito inicia uma contagem começando pelo 3, mas antes que chegue no 1, a Mei Mei arrebenta a pedra e escapa. Então, o cenário muda e voltamos para o Itadori que chegou na estação de Shibuya, mas curiosamente, ele não encontra civis no caminho. Então, a cena muda e vemos o Nanami informando a situação para Nita e Nobara. Em seguida, o Nanami decide se juntar a Maki e o Zenin, ele manda a dupla ficar e esperar o resgate. A Nobara queria ir junto, mas o Nanami recusa imediatamente. Na visão dele, o mínimo de força que alguém tem que ter é o nível 1, abaixo disso só vai atrapalhar. Infelizmente, a Nobara já virou um NPC. E daí pra frente é só tragédia. Enfim, o episódio acabou. Você chegou até aqui. Forte abraço e até a próxima.